abrir nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 5, irmãos. Enquanto o Felipe me ajuda aqui. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Como são os cidadãos do reino de Cristo? É sobre isso que nós iremos refletir hoje à noite. Você deseja herdar o reino de Cristo, o reino dos céus? Pergunta que eu te faço hoje à noite. A Bíblia fala muito sobre o reino de Cristo, o reino de Deus, o reino dos céus. A Bíblia fala sobre os cidadãos do reino dos céus. O maior sermão de Jesus registrado na Bíblia, que está no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, é um sermão sobre os cidadãos do reino dos céus. Quem são essas pessoas? Você deseja fazer parte desse grupo de pessoas? Quem é que será ou não será um cidadão no reino dos céus? Será que isso é importante para você? Será que isso é importante para as pessoas do nosso tempo? Para Paulo, falar sobre isso aos Efésios era importante demais. É por isso que ele vai devotar essas palavras dos versos 3 a 7 do capítulo 5, apenas para, usado e inspirado pelo Espírito Santo, explicar para aqueles irmãos sobre como é a vida daqueles que serão em breve cidadãos no reino de Cristo, no reino de Deus. Vamos ler o texto então, pessoal? Efésios capítulo 5, versos 3 a 7. Essa é a porção do Senhor para essa noite. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos, nem em conversação torpe, nem em palavras vãs ou chocamices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum continente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Irmãos, o texto começa no verso 3 dizendo: mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós como convém a santos. É assim que começa a exortação, ou começam as exortações de Deus aos seus filhos que viviam lá na cidade de Éfeso. A gente tem já falado sobre essa porção da palavra do Senhor, a epístola de Paulo a Éfeso, há vários meses. Isso já tem ficado bem explicado para vocês, mas aqui começa uma sessão de exortações práticas. Depois de Paulo falar sobre as coisas mais espirituais, digamos assim, as coisas mais fundamentais, a parte mais doutrinária, agora ele vai mostrar para os Efésios como é que eles têm que viver lá fora, onde eles não vão ficar falando de doutrina o tempo todo, onde eles não vão ficar cantando louvores, não vai ter o pastor pregando na orelha deles o tempo todo. Vai ser o momento que eles vão viver a vida. Como é que eles vivem a vida lá fora? É disso que Paulo quer tratar a partir daqui e até o final desse livro. Daqui até o final do nosso estudo da Epístola de Paulo aos Efésios, vários meses que ainda teremos pela frente, nós veremos Paulo sendo bem prático. São aplicações bem práticas para nossas vidas. E há coisas que, enfim, não deveriam nem existir na prática no meio do povo de Deus. São coisas que existem, estão aí, em todo lugar, o tempo todo, mas no meio do povo de Deus, essas coisas não deveriam existir. Há coisas que estão no meio do povo de Deus e que são toleráveis. Algumas coisas que são até meio que normais, embora não deveriam existir. Mas estão aí. Mas existem coisas, irmãos, que a Bíblia fala que não deveriam, não é que não deveriam existir, elas não deveriam nem ser nomeadas entre nós. Elas não deveriam nem surgir entre nós. E uma dessas coisas é isso que aparece aí logo no início, que é a palavrinha, essa palavrinha difícil, né, incomum, impudicícia. O que significa isso? Eu fui pesquisar. Essa palavra impudicícia é a pessoa que não é púdica. Púdico é a pessoa púdica, é a pessoa vergonhosa. Impúdica é a pessoa não, é a pessoa sem vergonha. Literalmente é isso, é a pessoa que não tem vergonha de nada. Impúdica ou impudicícia tem a ver
vergonha. Mas vergonha de quê? De Jesus Cristo? Vergonha da pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador? Não, não tem nada a ver com isso. Essa palavra aqui está ligada à lascívia. E o que significa lascívia? Lascívia está relacionado à sexualidade e à sensualidade. São pessoas que não têm muita vergonha e nem muito constrangimento de se entregar à sensualidade e à libidinagem e a tudo aquilo que atrai e leva para um caminho mais sensual, de sensualidade, envolvimento, e que leva para a sexualidade. Olhares, roupas, conversas. É interessante que essa palavra impudicícia, que Paulo menciona aí no versículo 3, mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem se nomeie no meio de vocês. A ideia do texto aqui é que nós deveríamos ficar com vergonha de mencionar essas coisas no nosso meio. E que essas coisas que são vergonhosas aos olhos de Deus não deveriam existir entre o povo de Deus e nem mesmo ser nomeado. Eu sei que hoje em dia as coisas não são assim. Eu sei que falar uma coisa dessa hoje em dia parece que é um absurdo. Porque são tantos os escândalos que a gente ouve na televisão, que a gente conhece mundo afora, que a gente conhece às vezes no convívio que a gente está, que a gente fala, nossa, se isso já existe na vida de pastores, na vida de líderes, então não tem problema existir no meio do povão. Mas uma coisa eu digo para vocês, o Senhor Jesus foi muito claro com relação a essas coisas. Muito claro. É importante que os escândalos venham, disse o Senhor Jesus. Vocês lembram que ele disse isso? Mas ai daquele por meio dos quais a escândalo vier. Seria melhor que eles amarrassem uma pedra de paralelepípedo no pescoço e se jogassem no rio Piracicaba. Só que Jesus não falou isso. Ele falou, seria melhor que eles amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e se jogassem no mar. Jesus estava fazendo apologia do suicídio? É óbvio que não. Ele só estava dizendo que a pior coisa que você possa pensar na sua vida é você morrer, não é isso? É a pior coisa que eu e você pensamos, olha, eu não quero morrer. Não que a gente tenha medo de morrer, mas a gente quer viver, enquanto Deus puder assim nos deixar de viver. Mas se você vive para causar vergonha, para causar tropeço, e para viver uma vida de impureza, de lascívia, de impudicícia, você não tem vergonha nenhuma de vestir certas roupas, sabendo que essas roupas irão provocar a sensualidade dos outros, o problema do outro que está olhando. Eu visto do jeito que eu quero, o corpo é meu, eu sou bonito, então eu vou vestir com uma roupa, tem que valorizar o que eu sou. Eu sou mulher, sou bonita, eu tenho que me sentir mulher, tenho que me sentir bonita. Você não tem que se sentir bonita, e você também não tem que se sentir bonito. Você tem que se sentir crucificado. Mas se isso hoje parece tão fora de moda, seria melhor ficar falando de outras coisas aqui. Mas como a gente está estudando o livro de Paulo aos Efésios, e o texto fala disso, me perdoe, mas eu tenho que falar disso. E o texto fala que nós devemos lutar contra essas coisas que levam os olhos dos outros para a sensualidade, para a sexualidade. Então, irmãos, vocês têm que tomar cuidado com a roupa que vocês vestem. E vocês, homens, a mesma coisa. Vocês, senhoras, vocês, senhores, têm que tomar cuidado com aquilo que vocês conversam, com aquilo que vocês falam. Principalmente para pessoas que não são sua esposa, seu esposo, sua noiva, seu noivo. E você que está tendo aquele sem vergonha, daquele cachorro, daquele homem, que às vezes até dentro da igreja, e que está falando umas bobeiras no teu orelha, mulher, cai fora! Foge! Dá um tapa na cara dele! Jesus falou que você tem que virar outra face, mas não foi nesse contexto não. Nesse contexto, e vai contar para a esposa dele. Ou vai contar para o marido dela. Nós não podemos suportar isso no nosso meio. Vocês estão entendendo? Isso não pode nem ser nomeado entre nós. Esquece a parte do tapa na cara, tá? Isso daí não. Pensando melhor aqui, o Espírito me incomodou. Não faça isso não. Mas fuja, como José fugiu. Essas coisas, elas são normais, elas estão aí, todo mundo faz. Na escola isso existe, na rua isso existe, no teu serviço isso existe ou não existe? Se você é dono de alguma empresa ou de uma escola, ou seja lá o que for, às vezes você nem sabe, mas seus funcionários estão lá, enfim, cobiçando o outro, tentando flertar com o outro, quando menos você espera, você pega um com o outro. Às vezes homem com homem, né? Às vezes mulher com mulher, às vezes homem com mulher, às vezes outras coisas mais esquisitas. Você pega, você sabe, e a gente fica sabendo. Essas coisas não deveriam existir no nosso meio, mas infelizmente a gente sabe que existe. Agora o que Paulo está falando aqui, pessoal, não é que essas coisas não podem existir. Essas coisas não podem ser o quê? Nem mencionadas. Não é nem para alguém lá fora imaginar que isso possa existir. O só de mencionar já é uma derrota, já é uma vergonha. E a igreja tem que se conscientizar disso e lutar contra
para isso. Então vocês, mulheres, se alguém chegar no ouvido de vocês, seja quem for, inclusive se for o pastor, cai, enfim, né? Dá água pro vinho, cai, aconteceu alguma coisa, aí você pode dar um tapa na minha cara e fugir. Se for uma mulher falando na tua orelha, homem, olhando de um modo diferente, fuja. Não converse mais. Não cumprimente mais. Fuja. Fuja. É legítimo isso, pastor? Mas não seria sem educação? Não. Quando a esposa de Faraó estava flertando com José, o que ele fez? Não, minha senhora, não, Jesus Cristo, vamos conversar aqui, deixa eu falar do Senhor para você. Ele saiu correndo. Ele não foi educado. Ele fugiu. Por causa daquilo que Jesus falou antes da cruz. O espírito nosso está pronto, mas e a carne? O que Jesus falou? A carne é o que, gente? É fraca. Mulheres, a carne de vocês é fraca. Não importa se você tem 16 anos de idade ou se você tem 58 anos de idade. A carne vai ser sempre fraca. Os ouvidos vão ser sempre fracos. Os olhos serão sempre fracos, irmãos. Não importa se você é um adolescente de 12 ou um senhor de 84. Os olhos sempre correrão para aquilo que o impulso da nossa carne nos levantar. Não há quem não seja assim. O ser humano é assim. Os meus filhos serão assim quando começar a desenvolver a sexualidade. Os filhos de vocês, os bebezinhos que nasceram, chegará uma fase em que eles serão tentados nessas áreas. E nós precisamos sempre nos recordar daquilo que o Senhor disse para cada um de nós. Essas coisas, vamos ler de novo o verso 3. A impudicícia, o que é a impudicícia? É o fato de você não ter nem vergonha. Impudicícia é a pessoa que não tem vergonha nenhuma de ficar olhando para o corpo da mulherada. É o cara que não tem vergonha nenhuma de ficar falando sobre mulherada. Ou é as mulheres que não tem vergonha nenhuma na cara de ficar dando ouvidos para homem que fica cantando. Mulheres, vocês devem ter vergonha quando um cara que não é o teu marido vem falar bem de você. Ou vocês, mocinhas, que é um rapaz que não é o teu marido, é um cara que só quer ficar com você numa noite, ele não tem desejo de casar com você. E você fica dando ouvido para isso. Fuja! E se você está numa situação que você não pode entrar num relacionamento conjugal com alguém, por várias razões que a Bíblia diz que pessoas não podem casar, fuja! Porque se você não fugir, você vai cair. E se você cair, consequências virão. Isso não é palavra de bênção, não é palavra de vitória, não é palavra de prosperidade, mas é a palavra de Deus. E quem tem ouvidos tem que ouvir a palavra do Senhor. Mas a impudicícia e toda sorte de impureza não precisa explicar, não é? Ou cobiça, ou seja, querer o que é dos outros, nem sequer se nomeiem entre vós. Por quê? Porque como convém a santos. Além de falar de toda a impudicícia, ele diz também essa expressão que está aqui: toda sorte de impureza ou cobiça jamais deveriam ser nomeadas no meio do povo de Deus. Por que, meus irmãos, que isso tudo não deveria ser nomeado entre nós? Porque nós somos santos. É isso que a palavra de Deus diz aqui. É assim que Deus vê vocês. É assim que Deus vê seus filhos e suas filhas. Se você entregou sua vida a Cristo, se você recebeu a Cristo como seu Senhor e Salvador, você foi adotado pelo Pai. Você é visto pelo Pai como um santo de Deus. Isso porque Deus colocou em você a santidade de Jesus Cristo, o seu Filho amado, o Santo. Ele é quem santifica você, Jesus Cristo, e que faz substituição por causa dos seus e pelos seus pecados. Os seus pecados ele tomou para si, e a sua santidade e vida eterna ele colocou sobre você. É ele tirando as suas vestes de imundícia, os seus trapos de imundícia, e colocando sobre você as suas vestes de misericórdia, de graça, de justiça. E é por isso que Deus vê o seu povo como santos, embora a gente sabe que a gente ainda continua lutando contra o pecado. É Ele quem nos santifica e faz substituição pelos nossos pecados, de modo que todos eles foram remidos lá na cruz do Calvário, ficando em você, aos olhos de Deus, a imagem de alguém que já foi santificado. Então como é que Deus vê você? Como é que você se vê? Você se vê como um pecador, você não está errado. Mas como é que Deus vê você? Deus vê você como alguém santo. Quando ele escreveu a sua carta aos Coríntios, Paulo os chamou, inspirado pelo Espírito Santo, de aos santos que estão em Corinto, aos santos em Tessalônica, aos santos na Galácia, aos santos em Tessalônica e em todas as outras cidades, Roma, em Éfeso. Mas eram todos eles santinhos com a auréola na cabeça, que
não mentiam, não roubavam, não cobiçavam, não pecavam nunca? Acho que não. Todas as cartas têm repreensões, correções. A gente pega cartas onde Paulo elogia muito a igreja, como Filipenses, que é uma carta de muitos elogios, mas tem a Evódia e a Sintique, que não estavam conversando lá no meio da igreja, e ele roga a elas duas que se reconciliem e pensem o mesmo no Senhor, que estavam brigadas. Duas senhoras da igreja que não se falavam fazia tempo, estavam brigadas. Uma olhava na cara da outra, dentro da igreja. Uma igreja que Paulo, inspirado pelo Espírito, chama de santos. De modo que, irmãos, nós nos vemos sim como pecadores, mas Deus nos vê como Ele vê o seu Filho amado, Jesus Cristo. E glória a Deus por isso. Glória a Deus. Porque se hoje eu e você partirmos desse mundo, nós partiremos não como nos vemos, mas como Ele nos vê. Porque aquilo que nós vemos em nós, Ele já lançou no Filho dele lá na cruz. Glória a Deus por isso. A sua vida e a minha vida, os nossos pecados foram lançados sobre o Cordeiro de Deus naquela cruz. Você crê nisso? É isso que te salva. É isso que é fé. Não é fé na fé. Você tem que ter fé. Ter fé que vai dar tudo certo. Isso não é fé, isso não é uma fé morta. Isso é fé na fé. Fé em Deus significa que você crê que aquilo que você é, os seus pecados foram colocados sobre Cristo Jesus. Ele tomou sobre si as nossas iniquidades e a nossa culpa Ele carregou sobre si e morreu pelo nosso pecado. E depois então que Ele fez isso, quando eu e você cremos nele, cremos que Ele morreu por nós, então Deus põe em nós o seu Espírito. O que vem morar em nós? O Espírito que é santo, que está onde? Em nossas vidas. Ele nos santifica. É assim que Deus nos vê. É por isso que Ele diz: essas coisas não convém a santos. Toda sorte de impureza, cobiça, não convém a vocês, que têm em si o Espírito Santo de Deus. Como um santo de Deus. Essas coisas não deveriam nem ser nomeadas. Isso significa dizer que não se trata apenas de não cometer esses pecados, de não ser alguém cobiçoso e impuro. Não é só isso. Essas coisas não deveriam nem ser nomeadas entre nós, nem pensadas por nós. Gente, praticar essas coisas, cometer essas coisas, seria algo gravíssimo diante da exortação de Deus. Mas é lamentável, eu digo isso como pastor, lamentável, que o fato de vocês e eu conhecermos no ministério pastoral inúmeras pessoas, nas lideranças das igrejas, que têm se entregado a essa prática, isso tem deixado em nós a impressão de que não tem problema não. Meus irmãos, diante de Deus, em nome de Jesus, tem problema sim. Vocês, como igreja, como membros de igreja, precisam orar pelas vidas daqueles que cuidam de vocês. Sejam pastores, sejam líderes espirituais, sejam pessoas que servem a igreja. Orar por essas vidas, para que elas permaneçam de pé diante de Deus e do seu povo. E não pensem que é fácil, porque não é. Como não é para você, não é para nós, como também não foi para Cristo. A epístola aos Hebreus diz que em tudo ele foi o quê? Tentado, como nós, porém ele não pecou. E ele nos exorta a permanecermos de pé também, porque nós temos o Espírito dele em nós. Então é possível que permaneçamos. É possível que nós nem pensemos, e nem mencionemos, e nem venhamos a dar ouvidos, e nem venhamos falar dessas coisas. Porque se você começa a abrir um pouquinho de brecha, começa a dar um pouquinho de ouvidos, começa a ver isso dos seus colegas da faculdade, do trabalho, dos parentes lá do churrasco do domingo, você vai começar a achar normal. E daqui a pouco você vai estar fazendo. E pode ser que nem salvo você não seja. Porque se você fosse, o Espírito Santo te daria força para perseverar. Mas pode ser que você caia. E se você cair, se você tiver o Espírito Santo, você vai voltar arrependido para nunca mais retornar. Porque o Espírito Santo nos convence disso. Ele traz tristeza quando a impureza entra. Ele traz nojo quando a cobiça invade. Quando a impudicícia, essa falta de vergonha pelas coisas sexuais, entram na nossa mente, no nosso coração e nos nossos olhos. A gente sente vergonha disso. A gente olha para Deus, a gente olha para o povo de Deus, a gente fala: meu Deus, o que eu fiz essa semana? Que essa vergonha seja uma realidade na vida de todos vocês, porque se não for, vocês estão em grande perigo. Se vocês não têm nem vergonha de pensar, olhar, falar, não dói nada dentro do coração de vocês, porque o tempo é curto.
E o Senhor nos chama hoje para a gente voltar para Ele. Não brinque com isso. No verso 4 ele continua dizendo: nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graças. Gente, os cristãos eles devem viver evitando a imoralidade sexual da mesma maneira que eles devem evitar conversas relacionadas à imoralidade sexual. Aqui Paulo fala sobre conversação torpe, né? Alguns talvez diriam que os cristãos também são humanos, né? Então, já que nós somos seres humanos, nós cristãos, Deus há de entender a nossa dificuldade. Eu tenho inclinação para essa. Você acha que não tem? Você acha que o Filipão não tem inclinação para carne? Você acha que o Léo, o marido da Ana, não tem? O Ismael? Você acha que cada um de vocês, as mulheres também, todos nós temos inclinações. Uns é para mentira, outros é para sexualidade, mas nem todo mundo é para sexualidade. Depois vocês leiam o boletim de hoje, a pastoral que está aí no boletim. Eu falo sobre a homossexualidade. Alguns têm inclinação para isso, ninguém escolhe isso. A gente é maduro o suficiente para saber disso. A pessoa nasce com essa inclinação. Como tem alguns que nascem com a inclinação para mentir, mente desde que nasceu. Outros nascem com a inclinação para brigar. Briga desde 2 anos de idade. Você conhece gente assim? Tem outros que nascem com inclinação para roubar. Eu conheço pessoas assim, já aconselhei muitas pessoas assim. Pastor, desde pequeno eu roubava latas, eu roubava borracha na escola. Depois eu comecei a roubar bala no supermercado. Hoje eu roubo aspirina na farmácia quando eu vou. Eu não sei, pastor, de onde vem. Isso é uma inclinação, e a pessoa nasce com aquilo. O Salmo 51, verso 4 e 5 diz isso. Que em pecado nós somos concebidos e essa inclinação já está em nós. É um vírus que já nasce dentro da gente, espiritualmente maligno e destruidor. O pecado sexual é a mesma coisa. As más conversações são a mesma coisa. Agora, o fato de você nascer com essa inclinação não deve fazer com que você fale: não, eu sou assim, sou briguento desde que eu nasci, estouro desde que eu nasci. Não, eu sou assim que eu sou. Aí você nasceu cobiçoso, desde pequenininho você cobiça tudo dos outros. Aí quando você cresceu, você virou um bandido, um ladrão. Mas eu sou assim, nasci assim. Ou você é aquele que tem um impulso para a sexualidade anormal. Você não consegue se controlar. Você olha para o corpo das pessoas, você se masturba tão louco. Você é um viciado em pornografia. Você é inclinado para isso. Você fala: não, eu sou assim, esse é o meu jeito. O outro mente. Não tem problema com sexualidade, não tem problema com pornografia, não tem problema com roubo, mas é aquele mentiroso que você ouve, você fala: meu Deus, será que ele acredita no que ele está falando? Você conhece gente assim? Eu conheço alguns assim. Tem hora que a gente parece até acreditar, a gente sabe que está mentindo, mas parece que até é verdade isso. Na época que eu estudava, tinha um garotinho assim, que ele dizia que ele já tinha conhecido Paris e a Disney e tudo mais. Um dia a vizinha dele veio estudar com a gente. E aí a gente falou: nossa, e aí, é legal você ver as fotos? Que fotos? Não, que Disney. Que Disney? Nunca foi para lugar nenhum, nunca foi nem para a América Brasileira. Mas ele gostava, ele falou. Todo mundo na classe acreditava que ele era um viajante, né? Internacional. Não era nada, mas ele pequenininho mentia. Nasce com aquilo. Então, já que nasceu com aquilo, vai viver assim. Outros nascem com a inclinação homossexual. E alguns dizem: não, eu nasci assim, vou viver assim. Mas, irmãos, tudo aquilo que a Bíblia chama de pecado, entenda, todos nós nascemos. Alguns nascem inclinados para vícios, jogos, drogas, bebidas, entregando-se a coisas que lhes trazem paz. Se entregam e ficam bem. Cada um de nós tem luta com uma área da vida. E quando o Espírito Santo nos dá entendimento, a gente compreende que a gente tem que lutar contra aquilo. Mas a gente não tem força para lutar, tem? A força só vem quando a gente entrega a nossa vida para Jesus. Quando a gente nega a si mesmo, toma a nossa cruz e passamos a seguir a Jesus. Então Ele nos dá o Espírito Santo e a gente tem força para dizer do pecado não. Como Agostinho, Santo Agostinho, virada do século IV para o século V, ele que era um homem que vivia na prostituição, essa era a inclinação dele. Ele vivia na prostituição, Agostinho, até 33 anos de idade, quando ele se converteu, com 33 anos de idade. Agostinho, uma vez voltando para Hipona, encontrou uma das suas amantes. Eu já mencionei essa história aqui para vocês. E ela começou a gritar em praça. Na verdade, no começo ela chamou. Ele conta isso nas suas confissões: Agostinho, Agostinho. Ele lembrou, viu a voz: eu não vou descer o olhar, eu vou me sentir tentado. Dizia que era uma moça muito bonita, que ele conhecia.
não olhou. E ela começou a gritar. E ele andando firme, não dando ouvidos, numa praça pública. Imagina o quanto que isso não chamou a atenção das pessoas. Ô Agostinho, sou eu, Agostinho. E ele firme, andando firme, mas não olhando para trás. Agostinho, sou eu, é aquela, Agostinho, aquela. Aí ele olhou para trás, ele parou e olhou e falou assim: você é aquela, mas eu não sou mais aquele. Aí ele parou, deu as costas e continuou andando. Por quê? Porque ele negou a si mesmo. Ele tomou a sua cruz e decidiu seguir Jesus e não mais o impulso da sua carne. Quando é que você vai tomar essa decisão da sua vida? Dizer não para isso que você, desde pequenininho, é inclinado a fazer. Não é mais o nosso querer, mas é o de Deus em nós. Porque Ele veio para nos mostrar o caminho mais excelente, o caminho que nos leva para o céu, o caminho do perdão dos nossos pecados, o caminho que nos livra da condenação eterna. Quisesse Deus abrir os ouvidos e tocar no coração de todas as pessoas, mas se de alguma maneira você está sendo tocado, está compreendendo, e Deus está abrindo o seu entendimento para compreender isso, agora é a hora de você dizer para Deus: Deus, é hoje. Eu vou entregar a minha vida e é hoje para o Senhor. Amanhã eu não sou mais o que eu fui hoje. Eu quero negar a mim mesmo toda a sorte de impureza que encheu meu olho e coração. Amanhã, Senhor, não volta mais aqui. Eu quero também pegar a minha cruz como o Senhor um dia tomou a sua. E eu quero segui-lo e morrer para esse mundo e me tornar cristão, me tornar um discípulo teu, Senhor. Isso não significa me tornar membro de igreja batista, presbiteriana, católica, espírita. Não tem nada a ver com isso. Significa tornar-se um discípulo de Jesus Cristo, porque é Ele que nos salva, não é a religião. Meus irmãos, a palavra continua dizendo: nem conversa toda, nem palavras vãs ou chocarrices. Essas coisas não deveriam ser mencionadas entre nós. São coisas inconvenientes, no verso 4. Antes deveriam existir ações de graças em nossas vidas e em nossos lábios. Alguns talvez então diriam: não tem problema nenhum eu mencionar, somos humanos. Você fica, pastor, só olhando para o lado espiritual, mas e o lado humano? Eu sou humano, sou humana, eu tenho desejos. Deus me entenderá. Não tem gente que pensa assim? Deus há de me entender no final. É lógico que Deus vai entender, vai mandar você para o inferno. Bem entendido, e que fique claro para você isso também, que no céu só entram pessoas santas. Nossa, mas você está pegando pesado? Não, é a Bíblia que fala isso. Em Hebreus, no capítulo 12, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu vou dizer de novo, a Bíblia diz, não sou eu, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, versículo 14: segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ver o Senhor significa ir para o céu. Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 8: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Quem é que verá a Deus? Os limpos de coração. São aqueles que são, não, perfeitinhos não. São aqueles que, mas eu sou humano de Deus, vai entender, lógico que vai entender. Mas Ele vai fazer você também entender que enquanto você esteve vivo, Ele te chamou para a cruz. Ele te chamou para o caminho estreito. Ele te chamou para o caminho da santidade. Ele te chamou para o caminho da conversão. Ele te chamou para o caminho da purificação. Ele te chamou para o caminho da santidade. Ele te chamou para o caminho dele. E se é chato demais para você, então reconheça diante dele que ele é chato demais para você. E naquele último dia reconheça: Deus, você é chato demais. Ele vai dizer: eu entendo, é por isso que eu creio no inferno, porque eu sou bondoso com você. Você imagina como é que não ia ser chato ter você aqui no céu por toda a eternidade? Aliás, não vou ter você aqui, mas você me ter aqui. Imagina que eu sou uma pessoa chata, e eu acho que eu sou. Imagina que você me considera um cara chato, e aí você não tem onde morar a não ser na minha casa. O que você ia fazer? Falou: pastor, pelo amor de Deus, eu prefiro morrer do que morar na sua casa. Isso é muito chato. E se eu fosse assim: você vai morar na minha casa para sempre. Piorou. Aí eu vou falar: não, como eu sou um cara muito bom, eu vou criar um lugar chamado inferno. Porque aí você não vai ficar comigo. Se eu sou chato, o que você vai fazer lá? O inferno só existe por causa do amor de Deus. O inferno só existe por causa da bondade de Deus para com aquelas vidas que não gostam dele. Aquelas vidas que gostam do caminho fácil, que gostam de dar à sua carne tudo aquilo que
a sua carne deseja, que gostam de dar aos seus olhos, à sua boca, ao seu ouvido, ao seu coração, aos seus dedos, tudo aquilo que no fundo do coração vocês desejam. É para essas pessoas que em amor Deus criou o inferno. Porque se para você é insuportável ouvir a voz de Deus hoje, pior será lá na eternidade. Mas se de alguma maneira você está compreendendo e você deseja conhecer esse caminho, que não é ruim para os que estão fora, é ruim para aqueles que não entraram, é aquele caminho que a gente fica, vou ou não vou. Alguns jovens, adolescentes sabem o que é essa sensação quando a gente vai no parque de diversão ou no parque aquático e a gente fala, vou ou não vou descer daquele tobogã que, sabe, aqueles doidos assim? Você fala, vou morrer nesse negócio. Não vou. Depois de 3 horas você fala, vou. Aí você vai e desce. Aí depois que você desceu, o que acontece? Você quer descer de novo e de novo e de novo. Essa é a sensação que sente aquele que se entrega a Cristo. Antes de se entregar, você fala, será? Será que me tornar um cristão? Será que dizer não para as minhas mãos, para os meus olhos? Será? Mas no primeiro dia que você diz não para os seus olhos, no primeiro dia que os seus dedos correm para digitar e clicar naquele site, você diz não. O que você sente é um desejo, uma alegria tão grande no coração, que no dia seguinte você vai dizer de novo. E de novo, eu vou dizer não. Eu vou dizer não, eu não vou olhar de novo. Os seus amigos olharam para aquela moça. Você vai falar não. Você vai se sentir tão bem que no outro dia você vai querer dizer não de novo. Experimente dizer sim para Cristo e sua palavra. E você verá que aventura maravilhosa é viver no caminho do Senhor. Só não conhece quem não está. Você acha que eu sou louco? Alguns acham, né? Mas eu estou nesse caminho há 19 anos. Há 19 anos atrás eu entreguei a minha vida ao Senhor. E não tem coisa melhor. Eu tenho 35 anos de idade. Essa carinha de... Deixa pra lá. Com 35 anos de idade, eu poderia estar fazendo um montão de coisa nesse mundão de nosso Deus. Eu não poderia. Com os meus 16 aninhos de idade, eu estava no mundão de nosso Deus aí fora. E meus irmãos, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. De lá para cá, entregar-se mais a Cristo e conhecer esse oculto pela fé, essa coisa que não dá para conhecer sem se entregar em fé, tem sido uma aventura cada vez melhor e mais maravilhosa. E dizer não para Deus e voltar atrás é impossível. É impossível. Porque não há nada melhor do que servir e amar e caminhar com o nosso Deus. É isso que Deus espera para todos nós. E essas coisas não são comuns. Deus não quer nem saber de entender ou deixar de entender. Ele quer apenas nos instruir, se é que nós temos ouvidos para ouvir. Assim, meus irmãos, não existe o lado humano dessa moeda, né? Ou seja, a verdade de Deus e a verdade do homem. Deus é verdadeiro e o homem é mentiroso. E será assim para todos sempre. E todo aquele que se prostrar ou se postar contra isso é mentiroso para Deus. Aqui o texto diz sobre palavras vãs e chocarrices, não é? O que seriam essas palavras vãs e chocarrices? Estão ligadas às palavras imorais, sobre as quais ele fala no início do verso, as palavras torpes. Via de regra, essas palavras imorais ou vãs, elas estão relacionadas à sexualidade. Essas conversas na boca dos futuros cidadãos do reino de Cristo, que são vocês, são no mínimo inconvenientes, como ele diz aqui no texto. Ao invés disso, um conselho é dado. Por que a gente não enche a nossa boca com palavras de ação de graças ao nosso Deus? É óbvio que a gente vai atrair menos ouvintes, menos amigos, menos ouvidos, menos rodinhas, não é? Do que se a gente anunciar que vamos começar a contar uma piada suja. Mais gente vai querer trocar ideia com a gente do que se você simplesmente quiser falar de alguma coisa muito legal que aconteceu essa semana e que você reconhece que Deus foi bom com você. E você, palavras de gratidão, palavras que reconhecem Deus na sua vida, não vai atrair tanta gente quanto se você começar a falar suas experiências sexuais, ou começar a falar, ou flertar com alguém, não é? Ou começar a insistir com alguém sobre o seu desejo impúdico, para usar a palavrinha da Bíblia hoje, né? Esse seu desejo
sem vergonha, imoral e lascivo. Você vai atrair um monte de ouvidos a você se você agir dessa maneira. Mas se você agir com ação de graças, talvez as pessoas te abandonem. Mas não foi isso que Jesus falou que aconteceria? No mesmo Sermão do Monte, no mesmo capítulo 5, onde ele disse: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Ele também disse: bem-aventurados quando vos perseguirem, vos abandonarem, ou mentindo, disserem todas as coisas contra vocês. Se sintam felizes, porque assim fizeram com ele, Jesus também vão fazer com você. Mas você vai se sentir feliz, bem-aventurado, muito feliz e cheio de esperança, por causa daquilo que ele fez com você e em você. O verso 5 diz, Efésios 5:5: sabei, pois, isso: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Meus irmãos, de modo muito claro, o Espírito Santo está dizendo aqui para a gente que não somente os Efésios lá atrás, não é? Mas todos do nosso tempo também, que não herdarão o reino de Cristo e que não herdarão o reino de Deus, são pessoas que cometem essas coisas que ele menciona aqui, não é? Deixa eu colocar aqui: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra. Não apenas os impúdicos, os chocarreiros, aquelas pessoas que ficam perdendo tempo correndo atrás de satisfazer, acima de tudo, os seus desejos sexuais, mas todas as pessoas que não se contentam, que não se contêm com aquilo que possuem, com a esposa que tem, com o marido que tem, com a vida que tem, com o dinheiro que tem. Alguém pode ser incontinente com relação à bebida alcoólica, não consegue se segurar com relação a isso. Ou é incontinente, não consegue se controlar com relação à comida, com relação à mentira, ou outras coisas. A incontinência é a prova de que o Espírito Santo não está na tua vida, é por isso que você não está perseverando. Mas se você buscar a Deus e entregar sua vida ao Senhor, Ele vai te dar o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai te dar força para dizer não, para que você vença, para que você se freie, para que você seja dominado. E a tua vida, enfim, possa se tornar moderada. A impureza citada nesse texto aqui está ligada a tudo aquilo que exclui a pureza da sua vida. Você se tornará alguém impuro sempre que você excluir o que é puro da sua vida. Impuro não é o cara que vive numa zona de prostituição. Impuro é aquele que não traz coisas puras para a sua vida. O que são as coisas puras? São as coisas que estão ligadas a Deus. Se você não busca essas coisas, você é alguém que não busca pureza. Logo, você é alguém impuro e vai acabar descambando mais tempo ou menos tempo para impurezas um pouco mais escandalosas e visíveis aos olhos de todos. Se você é incontinente com relação ao dinheiro, e essa é uma outra palavra forte que ele usa aqui, que é o avarento. Se você é alguém que é apegado ao dinheiro e ama o dinheiro, uma pessoa que se alimenta da paixão e que alimenta uma paixão e um amor pelo dinheiro e por juntá-lo mais do que qualquer outra coisa, tal pessoa tornou-se uma escrava do dinheiro e logo não pode ser serva de Cristo. E Paulo fala aqui que os avarentos, eles não herdarão o reino de Cristo. Ele disse em Mateus 6:24, eu vou expor o texto aqui, você não precisa abrir, é o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar a outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas, diz o Senhor em Mateus 6:24. Todo avarento é um idólatra, segundo a palavra de Cristo. Todos que colocam qualquer coisa no lugar de Deus é um idólatra, segundo as Escrituras. Continuando em Efésios 5, no verso 6, ele diz: ninguém vos engane. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ele menciona aqui palavras vãs. O que são essas palavras vãs, meus irmãos? Ninguém vos engane com palavras vãs. São palavras que estão ligadas às palavras dos falsos mestres, as pessoas que estão no meio do povo de Deus e vivem falando um monte de coisa pra gente, e vivem semeando um monte de ideia no nosso meio, vazia, que não leva a lugar nenhum, como essas que vão aparecer aí: fofoca, mentira, traição. Não. Pessoas que vêm com conversas e que com essas palavras acabam nos enganando, achando que todas essas coisas aqui não são nada não. Não dê ouvidos a essas pessoas, para as quais o palavrão é uma bobeirinha que não dá nada não. Não dá nada não. O quê? Quem disse que não dá nada não? O ódio, o adultério,
para comer, e nem pessoas para ir atrás. Você vai estar dentro do caixão debaixo de uma terra, o teu corpo, mas a tua alma vai estar na mão de Deus. E o destino dela é Ele que vai dar. Por isso que você tem que viver pensando na tua eternidade. Não dê ouvidos a essas pessoas que vêm com essas conversas fiadas, palavras vãs, conversa fiada. A ira de Deus se manifesta sobre as pessoas que iludem outras com palavras vãs, conversa fiada, e sobre a vida daqueles que dão ouvidos para essa conversa fiada, que os outros dizem por aí e dizem por aqui. Essas coisas atrairão o juízo de Deus sobre estas vidas, em breve. É possível sim, meus irmãos, a gente errar por ignorância. Se você está dando ouvido para conversas aí, mas eu não sabia, mas você errou. Você não devia dar ouvido para essas coisas. Então pare agora. Pare agora, porque por essas coisas virá. A gente erra por ignorância por preguiça, muitas vezes, de não estudarmos e verificarmos como os bereanos faziam, lá em Atos 17:11, né? Verificar se na Bíblia as coisas são realmente dessa maneira como fulano de tal está aí falando para a gente. Paulo também disse algo parecido aos Colossenses. Eu vou colocar esse texto aqui para que vocês vejam. Ele disse assim: assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia vãs sutilezas. Essa cambada não chega com chifre e tridente na mão. Elas são bonitinhas. E eles fazem com que você se sinta melhor. Eles só querem o seu bem, a sua autoestima. Vai, dá ouvidos. Pode ser que dê tudo certo daqui a pouco, e que você sinta uma paz do inferno no seu coração, mas essa paz vai acabar, e você vai cair numa depressão que não vai ter fim, até que você realmente reconheça que todo esse caminho que você tem vivido longe de Deus é errado. E Paulo termina lá os Colossenses dizendo assim: conforme a tradição de homens, conforme os rudimentos do mundo, porque é assim que as coisas do mundo são, e não segundo Cristo Jesus. Porque é a Ele que nós devemos seguir. É por isso que Paulo termina, e eu também, em Efésios 5:7, dizendo o seguinte: portanto, não sejais participantes com eles. Portanto, não sejais participantes com eles, com essas coisas, com essa vida, com esse mundo. Com essa conclusão, o Espírito Santo está conduzindo Paulo a escrever que os Efésios, e consequentemente todos nós, não deveríamos ser participantes destas coisas aí, mencionadas ao longo dessa porção das Escrituras que lemos hoje à noite. A ordem aqui tem o mesmo tom da ordem lá nos 10 mandamentos, meus irmãos. São ordens que vêm não de Deus, né, para a gente. E esse foi um sermão mais de nãos, né? É um não que vem para nos proteger, nos guardar de tropeçar. É como um pai que diz para o seu filho: não ponha a mão na tomada, não vá até o fogão quando a panela está fervendo com água. Esse não é por amor. Esse não é para proteger, esse não é por cuidar. Precisamos estar atentos a esses ensinamentos. Só eles nos ajudam a viver de um modo mais feliz e seguro nesse mundo. Nós fomos criados por Deus, e só Ele sabe como nos ensinar a viver. E todas as vezes que Deus nos diz não, meus irmãos, todas as vezes que a palavra de Deus vem a nós com uma palavra não, isso significa o amor de Deus por nós. O não é um dom de Deus por amor dos seus, de você e de mim. Deus nos diz não para nos guardar da condenação futura, para nos guardar do egoísmo e da maldade que existe dentro de nós. Dar ouvidos ao não fará de nós pessoas mais sábias e pessoas que viverão em paz. Dar ouvidos ao não de Deus é uma verdadeira libertação para você. Ouvir o não de Deus e dizer sim para o não de Deus é paz para a sua alma, é libertação para a sua vida. Ouça com gratidão tudo que Deus tem a dizer para você, e ouça com todo o coração, porque o que você vai colher no seu futuro é o melhor de Deus para a sua vida. Vamos orar. Santo Deus, obrigado pela tua palavra, que por vezes vem e nos consola,
mas por vezes vem e nos exorta. E eu não tenho dúvidas de que essa palavra de Paulo aos Efésios é uma exortação para a minha vida e para a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Dá-nos ouvidos para ouvir a tua voz, Senhor, para acolher a tua palavra em nosso coração e para dispormos o nosso coração para obedecer a tua voz. Crendo, Senhor Deus, que isso produzirá em nós verdadeira paz, verdadeira vida, verdadeira alegria, verdadeira libertação. Obrigado pela nova vida, obrigado pelo teu amor. No nome de Jesus oramos. Amém. Vamos colocar em pé para encerrarmos esse culto cantando ao Senhor.